Quando vemos os 11 filmes de Gabriel Abrantes de seguida, questões como a classe enquanto tribo, a carga fundadora e masturbatória do sexo, a dinâmica entre desejo e ética e política e poder, tornam-se balões da fala que rompem a timeline de imagens que nos fica na cabeça como incómodos. Estas temáticas recorrentes da obra deste jovem artista plástico, que vem trabalhando nos últimos anos com a imagem em movimento, operam um ato de intimidação junto do espectador. Aquele mundo e aquelas regras e aquelas tribos estão trancados e dizem-nos não permitir transgressões. Mas se há um papel emancipador na arte, é essa ambição de, ao mostrar o errado e o injusto, dar a ver o seu oposto. Ou de como o caminho encontra pertinência na utopia. A escola tem como ideologia pedagógica que os artistas não deveriam se especializar numa técnica, que a técnica ou o que chamam craft, não é? Não é a parte mais interessante da obra, e então eles fazem mesmo de propósito. O primeiro ano não podes fazer curso de pintura, nem curso de escultura, digamos, se fazias escultura de mármore no liceu ou qualquer coisa. E é exatamente isso, para tirar um bocado essas bengalas que algumas pessoas bastante talentosas num suporte poderiam usar e não ter um trabalho tão crítico como poderiam ter. E então na escola eles apoiam muito essa ideia de interdisciplinaridade e de uma apreciação mais de trabalho crítico e conceptual do que talvez a mão, ou sem ser... Se depois, sim, podes dizer que a única coisa importante é uma técnica ou etc, mas pronto, é uma escola em que se fala muito e tem que se justificar muito. E vai um bocado por aí. E então, quando eu cheguei à escola, comecei logo a trabalhar em diversos suportes, em bronze, mármore, gesso, vídeo, filme. O filme comecei no último ano, mas fazia alguns vídeos e muita pintura também, desenho, gravura, etc. E experimentando tudo um bocado, e instalação, performance, arte pública, e depois eu via um bocado que o cinema, de algumas maneiras, juntava todos os meus interesses, que era colaborativo, que eu tinha alguns interesses assim de coletivos e fazer práticas artísticas em que o autor seria um bocado disfarçado ou desaparecia, não é? Esconder o autor de alguma maneira. E o cinema tinha já esse aspecto colaborativo de estás a trabalhar numa grande equipa, e depois ainda por cima eu trabalho quase sempre em colaboração com diversas pessoas, que faz a noção de autor um bocado mais complicada. E depois também era uma arte impura, que juntava imensas artes. Eu também tinha muito esse interesse pela arte pop e a arte que ia tentar buscar a cultura folclórica, ou cultura popular, ou a baixa cultura, digamos, para tentar corromper com alguns dos estereótipos ou pretensões da cultura de elite. E eu via que o cinema estava muito instalado nisso, que nasceu como uma arte popular, e hoje em dia é uma das artes que tem mais sucesso popular, se pensamos em Hollywood, etc. E então comecei a fazer os filmes, mas sempre a pintar e a fazer escultura. Tenho trabalhado muito no cinema, é realmente o trabalho principal que tenho tido nos últimos 5 anos, e as exposições também em museus, em instituições de artes visuais têm mostrado principalmente os filmes. Mas de vez em quando sim, agora em janeiro tive uma pintura exposta aqui na Graça Brandão, mas é uma pintura de 2011, mas de vez em quando tenho algumas peças. Agora vou começar a trabalhar numa nova exposição. Acho que foi mais ou menos, eu pensava que precisava de uma pausa para refletir um bocado o que é que eu estava realmente a tentar fazer com artes visuais que não eram imagem em movimento. Sentia uma facilidade mais de falar, ou sentia uma maior segurança de algum valor ou sentido nos filmes que eu fazia. Talvez é por causa que com o Nacho e aqui com a Mutual Respect íamos a Angola ou Haiti fazer os filmes, e sentia-se logo que primeiro havia uma comunidade que ia criando estes filmes juntos, não é? As pessoas que encontrávamos, e ao mesmo tempo também trabalhar em contextos
que eu achava que eram contextos bastante contemporâneos e interessantes a pensar. E acho que tem a ver com isto. Acho que há milhares de razões pela qual fiz esta pausa bastante longa nas artes plásticas, mas tem a ver com alguma insegurança de uma prática de ateliê, não é? De estar a ir para o ateliê e estar só trabalhar um bocado na sua própria cabeça. E uma insegurança de que isso não teria grande valor, que vai de uma pessoa estar sozinha num espaço a trabalhar, depois expõe num cubo que é uma loja, não é? E depois vai para a casa de alguém para acumular valor. E eu senti-me muito, muito inseguro com isso. E então qual é a real função disto que eu estou a fazer? Enquanto o cinema, eu acho que de uma maneira um bocado falsa, mas disfarçava e parecia que poderia mais facilmente ser útil. Isso também é por causa que eu estou muito interessado no poder político do cinema popular. Mas claro que eu estou a fazer um cinema que é muito parecido com a cultura de elite ou das artes plásticas, que é um cinema de autor que centenas ou milhares de pessoas veem, mas nunca muito mais do que isso, não é? Por isso acaba por ser tão pouco popular como a pintura ou a escultura. E agora está a mudar. O último filme que eu fiz aqui para o Indie já está a falar numa linguagem muito mais popular, que cria alguns problemas com algumas pessoas que gostavam mais dos meus filmes anteriores. E agora nas artes plásticas eu sinto que todo este percurso que eu fiz no cinema tem-me dado alguma inspiração para voltar a trabalhar nas artes plásticas, e especialmente vem por esta veia de comédia popular, que é os últimos 2 filmes que eu fiz, o Taprobana e o Ennui Ennui, tentam trabalhar com o género de comédia e especialmente o Ennui, o Taprobana também, tentam que as pessoas riem-se mesmo, de garganta aberta no cinema. E essa função tão específica, agora que é muito simples, não é? E básica, que é só tipo, tens um objeto e isso faz uma reação física numa pessoa, e aplicar isso um bocado ao trabalho de artes plásticas. É um bocado complexo porque há muitas variáveis. Primeiro os colaboradores, trabalhei com o Benjamin Crotty em 2008 e depois 2011, com o Daniel Schmidt em 2009 e depois 2011 também, com o Alexandre Melo em 2011 e com a Katie Widlaski em 2006, e depois sozinho entre essas coisas. Por isso, já essas colaborações esporádicas fazem com que os estilos mudem quando trabalho com a mesma pessoa mais uma vez, mas anos mais tarde algumas das mesmas ideias voltam. Depois, os filmes também são bastante irregulares em termos de estilo. Algumas técnicas que fazem com que possam ser um bocado facilmente reconhecíveis, especificamente como é que se diz, a dobragem, faz, como há muitos poucos filmes dobrados hoje em dia, especialmente da maneira muito artificial como nós fazemos a dobragem nos nossos filmes, faz com que seja um bocado fácil reconhecer que os trabalhos são meus e do Ben e do Dan, mas se olharmos para as estéticas entre o Liberdade e o Iraque, que são feitos por mim e pelo Ben, são filmes completamente diferentes, não é? Em termos de estilo. Por isso há um bocado de saltos. E depois, em termos de evolução, acho que é mais, sei lá, talvez é de evolução. Não sabe se está a ficar melhor ou pior, mas tem mudado bastante os filmes. E também é outra questão, que é a questão da produção. A maior parte dos filmes, ou por exemplo o Iraque, o Olympia e o Too Many Daddies, são feitos com equipas extremamente reduzidas, especialmente o Olympia e o Iraque. Só sou eu e o Ben no Iraque, e o Olympia eu e a Katie. Quando é a Katie no ecrã sou eu a filmar, quando sou eu no ecrã é a Katie a filmar, quando somos nós os dois em cima de uns livros. E o Iraque é feito da mesma maneira, também fizemos todos os decors e todos os personagens, há 8 personagens, o Ben faz de mãe, de filho, de homem de negócios e de artista e de terrorista, tudo no mesmo filme. E eu também de vários personagens, e estamos mesmo a fazer tudo. E agora com o último filme, o Ennui Ennui, já tenho uma equipa de 25 pessoas, assim, um standard para um filme de autor francês, não é? O Ennui é uma produção francesa, e isso muda muito também, o aspecto do filme, o tom do filme, fica um bocado mais glossy, por isso também tem vindo a mudar. E depois também, mesmo com o Taprobana, que é um bocado é o último filme, mas
na escala de produção dos anteriores, com poucos meios, com a minha câmara 16 antiga. Só fui eu e o Nacho para o Sri Lanka como equipa, e depois tínhamos lá algumas pessoas da equipa e uma atriz, a Janizal, que também foi connosco. Mas mesmo esse já, talvez é por causa de ficar habituado com algumas técnicas, também se sente que algumas das motivações ou intenções estão mais apuradas, não é? O Taprobana eu vejo como um filme um bocado mais claro do que alguns dos outros, mas talvez menos excêntrico, e por isso é que eu digo que talvez é de evolução, ou pode ser, não é? Há coisas que é só uma mudança. Comparado com o Hornitas, por exemplo, que é uma encenação dos pássaros do Aristófanes no Haiti, em Jacmel, no grego antigo, que já ninguém fala, não é? Por isso é um filme já em grego antigo e crioulo haitiano. Por isso aí é um filme bastante invulgar, não sei se há outro que tem essa característica. Não tem bem a personagem principal, tem várias histórias folclóricas misturadas com esta comédia clássica grega, e acho que essa estrutura é bastante mais estranha, talvez, do que o Taprobana, em que se segue um personagem principal, tem uma história de amor, e tem algumas piadas, mas facilmente que façam rir mais facilmente. E mesmo o Palácio de Penas tem uma estrutura narrativa um bocado mais excêntrica. Estamos em Lisboa contemporânea e de repente uma avó de duas teenagers que acabaram de voltar do Lux, de uma noitada, começa a contar um sonho em que é juíza na Inquisição, e o filme volta para a Inquisição. E acho que essas estruturas são um bocado mais excêntricas, talvez. A antropologia interessa-me imenso, e estruturas tribais, ou como é que seres humanos e animais funcionam em grupo, não é? Em mentalidade de grupo, e como é que isso afeta muitas vezes as nossas noções éticas. Como é que estar num grupo talvez facilita fazer escolhas que noutra situação o individual sozinho não faria, não é? E isso interessa-me bastante, como é que um grupo muda um bocado o pensamento das pessoas. Nos meus filmes muitas vezes são bastante cínicos, e então retratam talvez a falta de ética por causa de estar em grupo, apesar de supostamente o meu interesse em ter estes pequenos grupos ou tribos, como estavas a dizer, a trabalhar no filme seria o oposto. Um bocado frio e fechado, e um bocado nihilista ou cínico, em que não há saída destas mentalidades, mas ao mesmo tempo, assim, isso talvez é a reação incorreta. Não é incorreta, é quando algumas pessoas veem os filmes e ou não me conhecem, ou não conhecem como é que os filmes são feitos, ou não conhecem a ZDB, etc. Não veem que realmente são filmes que, apesar da conclusão ou resultado de ser cínico, a ambição é de encontrar talvez o exemplo oposto, não é? E depois há outro aspecto que eu estava a pensar há pouco do tribal. E isto eu tenho estado a pensar bastante recentemente, que é o impulso pastoral, ou o género pastoral. E que eu acho que muita da arte, ou mesmo discurso político do último século, tem especialmente de esquerda, tem tido alguns aspectos muito semelhantes ao género pastoral, seja do Milton ou do Virgílio, que de alguma maneira podia-se ver mesmo a Capital do Marx como um poema pastoral, que é um burguês intelectual confortável a fantasiar sobre um pobre idílico. E depois, se continuas pelo século XX, há muitas vezes esse impulso, e artistas e pensadores a quem eu tenho, que me inspiraram bastante, como o Pasolini, por exemplo. E agora eu tenho estado a pensar muito sobre o Pasolini, e ele tinha imensas
vontades políticas de esquerda, de liberação do subproletariado romano, mas depois talvez no final é só uma fantasia ou até talvez um exotismo de uma extrema pobreza. Isto no Império do Negro e do Hart, eles têm umas frases em itálicos que são muito estranhas, e uma até chega a dizer: os pobres são Deus na terra. E para mim esse pensamento perturba-me um bocado, mas eu acho que os meus filmes vêm um bocado dessa tradição. Antes um bocado, talvez mais, numa vontade sincera política de realmente querer emancipar grupos que eram ou oprimidos ou escondidos por a cultura popular ou o que seria mais visto na televisão, ou nos filmes, ou na literatura, ou na cultura. Mas agora estou a ter bastantes dúvidas sobre isso, e também isso é uma das razões por qual eu estou a apontar mais para a comédia, que é estou à procura de outras funções sem ser esta que acho que... Ou de uma maneira eu estou um bocado desapontado por a maior parte dos movimentos de esquerda recentes, ou porque acho que estão esgotados, ou porque acho que são perversos, ou estão a esconder outras intenções, seja sexuais ou de culpabilidade, não é? Fala-se muito quando há um artista que trabalha em situações pós-coloniais ou etc., que é European Guilt ou culpabilidade branca ou qualquer coisa assim. E acho que muitas vezes é verdade, algumas vezes não, mas pronto, por isso eu estou a reanalisar essa questão de tribo bastante, e estou a tentar perceber se a prática e tradição em que eu me estava a envolver tem mais a ver com uma fantasia individual do que com realmente uma ideologia de comunidade. Absolutamente. Se olha, por exemplo, para os Estados Unidos, eu acho que ambos na Europa e nos Estados Unidos, de vez em quando fica-se um bocado assustado porque parece haver pouca diferença entre a pessoa que supostamente representa a esquerda e supostamente representa a direita. Mas de qualquer maneira, eu acho que há uma grande separação, e talvez sim temos que reformular uma nova definição ou uma nova estrutura para não ter esta... Talvez é isso, é que já está esgotada esta batalha, mas que há hoje em dia pessoas divididas entre o governo ter mais responsabilidade social e outras que acham que não. Acho que há uma grande divisão nessa opinião, e por isso, sim, acho que é uma divisão entre esquerda e direita. O Onui Onui acaba por ser... O Onui Onui tem 4 pares de crianças e pais. Tem o Obama, que é o pai do drone, uma embaixatriz francesa no Afeganistão, que é mãe de uma voluntária das Bibliotecas Sem Fronteiras, e uma mãe que é uma mulher de guerra, não é? Como se fosse um homem de guerra, mas mulher de guerra, e o seu filho que ela está a tentar transformar em homem de guerra. Não sei como é que se diz em português, warlord. É homem de guerra. Senhor da Guerra. Senhor da Guerra, exatamente. E depois o pai nómada e a sua filha nómada. E esses 4 pares, os pais, cada um deles, seja o pai nómada, a senhora de guerra, o Obama ou a embaixatriz, querem impor uma ideologia aos filhos, ou para ser o senhor de guerra, ou para a filha não ser uma voluntária numa instituição claramente associada à esquerda, ou o pai que não quer que a filha... Ou vê-se ali uma fricção com a filha que está a ler livros eróticos franceses como Bataille e o Sade, e o pai que tem alguma fricção com isto. E pronto, e vê-se claramente que são pais que estão a tentar impor modos de viver e definições que já não aplicam a estas crianças. Crianças que hoje em dia já têm 30 anos ou 35. E por isso fica um bocado mais confuso, que acho que tem menos a ver com
se o drone é correto ou não. No meu filme, o drone é a pessoa mais inocente na história, não é? O drone não quer... Já é quase como se fosse um drone do futuro que tem uma inteligência artificial e que não quer bombardear o Afeganistão como o paizinho quer-lhe mandar fazer, não é? E por isso estou a tentar puxar por uma ambiguidade um bocado maior. E acho que talvez de vez em quando as pessoas perguntam, mas qual é a mensagem que estás a tentar passar ao público? E acho que a mais clara desde o início quando comecei a fazer os filmes é em defesa da ambiguidade e da destruição de definições concretas, sejam no Olímpia, em que a sexualidade é ambígua, o desejo é ambíguo, se o meu personagem é o personagem da Katie e gosta de mulheres ou homens, a raça é ambígua, e os conflitos mesmo políticos dessa situação são ambíguos. E isso vai para a frente. No Visionary Iraq eu faço de uma rapariga adotada da Angola, que também cria um grande grau de ambiguidade, se é masculino ou feminino, etc. E todos os filmes até ao Nui têm sido em defesa de uma ambiguidade ou de utilizar um género ou estereótipo bastante estabelecido e depois torcer esse estereótipo ou género um bocado, ou pô-lo no sítio incorreto, para criar uma ambiguidade que destrói ou faz aparente a banalidade ou imoralidade daquele estereótipo e género. E pronto, eu acho que a mensagem mais clara é essa, não se é de esquerda ou de direita, não é? Agora, também tento pensar um bocado disso, se isso tem algum interesse ou não, porque é essa velha ideia, se cria suficiente ambiguidade, fica tudo sem definição, não é? Fica numa sopa homógena, que também acho que tem pouco interesse, não é? Temos esta personagem, a Cleo, que é voluntária nas Bibliotecas Sem Fronteiras, que é uma instituição que existe realmente, francesa, e que faz mesmo isso, vai a países em desenvolvimento e distribui, especialmente francófonos, acho que no Afeganistão não existe, e distribui livros. E da maior parte são livros bastante associados a pensamento de esquerda. No Mali, por exemplo, eu encontrei vários stands das Bibliotecas Sem Fronteiras e estava cheio de Derrida e Barthes e Deleuze. E eu achei aquilo bastante engraçado, não era bem o que eu pensava que estava a aproximar de um stand de gelados e encontrei o Grammatologia, etc. Mas pronto, a crítica ou a sátira que eu estava a tentar fazer é de um personagem que supostamente é de esquerda e intelectual, que é esta Cleo, e adora estes livros, mas no fim o que lhe interessa talvez é mais o conteúdo perverso ou libertário do Sade e do Bataille do que propriamente a teoria de emancipação ou de libertação de classes. E é uma pequena graça, mas é só que de vez em quando as pessoas com um maior discurso político no fim interessam-se por sexo e amor, como toda a gente que está a ver a televisão, a telenovela à noite, não é? E depois há uma coisa com os livros ainda mais complicada que acho que não ficou muito claro no filme, mas o filme todo é baseado noutra ambiguidade e daquilo que estavas a perguntar se é uma verdadeira diferença de esquerda e direita, que é na extrema esquerda e na extrema direita começa a desaparecer a definição, especialmente quando vais para a extrema esquerda, por exemplo, do Sade ou Bataille, em que a perversão e liberdade sexual é o supremo auge da liberdade e contacto humano, até o ponto do masoquismo, o sadomasoquismo ser uma expressão do humano. E ao mesmo tempo temos estes neofascistas talibãs que estão a encenar exatamente o que o Sade estava a descrever no livro dele, não é? E que o Bataille também estava a descrever. Que acho que é bastante estranho, não é? E por isso é que esta personagem, Cleo, fica excitada quando ela
incorretamente, tem que fingir ser violada por este senhor de guerra, não é? Porque aquilo alinha perfeitamente com as fantasias que ela tinha quando lia o Sade. E isto é uma coisa que o Pasolini, que é talvez o cineasta que me influenciou mais, também trabalhou muito no Salò. Ele faz exatamente essa ambiguidade, que é uma cena que é a minha cena favorita no filme, que é os 4 fascistas libertários cansados de terem violado e feito as maiores perversões com crianças, e estão cansados e estão a abrir as camisas, etc., a beber um brandy e a fumar charutos, e eles estão numa sala que tem um mural do Fernand Léger e tem várias obras Dada e construtivistas, símbolos de extrema esquerda da mesma época dos fascistas, e começam a citar o Nietzsche, o São Paulo, o Baudelaire e cantigas pop americanas, que eu imagino que seriam exatamente as referências de esquerda que o Pasolini tinha, não é? Por isso o Pasolini consegue pôr o seu pensamento e os seus gostos e as suas citações e as suas referências e a arte que ele ama, de esquerda, e fazer completo sentido com fascistas que estavam a violar crianças, não é? E acho que ele foi muito inteligente em ver ou questionar-se, não é? Questionar qual é que era realmente a intenção dele em ir trabalhar com o subproletariado italiano, não é? Se aquele tinha talvez um grão de fascismo lá dentro também. E o filme tem essas brincadeiras com os livros do Deleuze, etc., mas tem algumas coisas. Agora não sei se foi o suficiente claro. Há uma história incrível que é... aquilo foi a base o prelúdio do... acho que é Amassar a Fera, o Taming of the Shrew, do Shakespeare, que já é uma história que provavelmente o Shakespeare roubou dos mesmos sítios onde o Pasolini também trabalhou os filmes dele, do Boccaccio, a história de um rei ou um nobre que encontrou um bêbado desmaiado, transforma-o em nobre e convence o bêbado que sofre de amnésia e que sempre na sua inteira vida foi um nobre muito rico. É uma história muito, muito semelhante às histórias do Boccaccio, que o Pasolini depois veio a... Por isso já tem essa relação, apesar de não ser baseada nem no Boccaccio, nem numa história do Pasolini. E depois, aquilo foi filmado em arredores de Roma, em alguns dos sítios onde o Pasolini filmou o Decameron, e por isso já tem essa relação. E depois, como sempre, aqui eu utilizo muito um guarda-roupa que é o Maria Gonzaga, no Campo de Ourique. E eu vou lá e procuro um bocado, como não sou muito específico no que é que preciso e como não tenho geralmente alguém a tratar das roupas dos filmes, tenho que ir eu e escolher um bocado, não é? E na Itália estava a tentar encontrar no mesmo sítio uma coisa que eu podia chegar lá, ver as roupas e dizer, olha, pode ser estas. E claro que eles não compreenderam quando eu liguei, mas quem é que está a tratar das roupas, etc. E eu, não, é um filme muito pequeno, com pouco dinheiro, sou realizador, mas é em 16mm e tal, mas... E para quando é que é? É para a semana que vem, mas você é maluco? E quanto dinheiro é que tenho? E eu, tenho 5.000 euros. Ok, então não há problema. Não, para o filme inteiro. Mas depois lá os convenci a ter uma reunião. E eu chego lá e mostro um bocado dos meus filmes anteriores e eles percebem um bocado que tem um bocado alguns elementos amadores e então ficaram um bocado mais relaxados. Depois pediram se eu tinha referências para as roupas e eu mostrei o Canterbury Tales e o Decameron do Pasolini e eles começaram-se a rir e disseram que tinham os originais na cave. E então no filme tem-se mesmo os originais do Canterbury Tales e do Decameron. E cheguei a conhecer o homem que ainda está lá, ainda trabalha no guarda-roupa, que coseu os originais nos anos 70. E então tem essa relação muito, muito concreta ao filme do Pasolini. E esse filme é em colaboração com o Ocean Mail, que também escreveu uma tese sobre o Pasolini, sobre o Salò, e nós os dois falámos muito, muito sobre o Pasolini. Por isso foi realmente, sim, uma grande parte desse filme, não é?
com muitas das minhas coisas, aquilo, o facto de eu entrar como ator, no início vem de um impulso de produção, mas que eu imediatamente vi talvez o valor conceptual ou o efeito que poderia ter. Que é o mesmo com a dobragem, não tínhamos microfones ou equipa suficiente para ter a gravação de som, e então decidimos dobrar e de repente imediatamente revelou-se esta estranheza de falta de emoção ou distância ou artificialidade de ver pessoas a falarem dobradas, não é? E com eu entrar como ator, começou com a Olímpia, e de alguma maneira era para fazer essa ambiguidade de fazer explícito a responsabilidade que o autor tem nas brincadeiras, talvez um bocado perversas, que está a fazer no ecrã, não é? Porque algumas vezes nós vemos filmes que brincam com algumas situações complicadas e esquece que o autor é a pessoa fundamentalmente envolvida em fazer essas brincadeiras, não é? Eu acho que talvez o mais controverso foi no History of Mutual Respect, em que foi eu e o Daniel, os dois realizadores, e estamos à procura do amor puro na floresta do Brasil. E então é os dois realizadores como turistas sexuais, não é? Tipo, que é o auge de uma perversão pouco moral e colonialista, não é? E pôr os realizadores com isso é uma graça, mas tem alguma seriedade que liga a ação de fazer filmes ou põe as mesmas... questiona a moralidade de ir fazer um filme com atores não profissionais. E, por exemplo, o carroceiro no History of Mutual Respect é um homem extremamente pobre e se algumas das coisas que nós facilmente questionamos num turista sexual que vai a países em desenvolvimento para ter mais facilidade em encontrar prostitutos ou prostitutas, se isso podia se aplicar a muitos filmes de autores que vão para as mesmas situações e têm interações com as mesmas pessoas, mas para fazer um filme em vez de para ter uma experiência sexual. É quase uma mistura paradoxal das duas coisas, de um caos absoluto e uma organização obsessiva, compulsiva, hiperrígida. E então temos poucos meios e poucas equipas, que fazem um bocado flexível, e depois somos um bocado caóticos e é um bocado o clichê dos artistas malucos, mas ao mesmo tempo estamos a trabalhar em película, por isso temos 10 minutos para dispensar, ou 20, não 7 horas, e esses 10 minutos temos que fazer um filme que vai durar 7 minutos, então só podem aparecer 3 minutos de erro no filme, não é? E isso faz com que... isso também foi uma das grandes razões que eu trabalhei em película até agora, foi que obrigava-me a ter um rigor muito maior do que eu teria naturalmente se fosse em vídeo, só por causa dessa questão de custo e de tempo, que o tempo é limitado, não é? E também, como nós estamos a trabalhar com atores não profissionais, muitas das vezes eles não aprendem os diálogos anterior às filmagens. Há uma pessoa que vai ler os diálogos para o ator repetir enquanto a câmara está a andar. Muitas vezes é a primeira, nem leem antes de começarmos a filmar, é a primeira take, é a primeira vez que vão ouvir as frases. E isso faz com que nós temos que ser extremamente organizados, porque nenhum ator vai improvisar ao oposto do Cassavetes, não é? Tem que estar tudo no papel e escrito. E depois também, como somos equipas muito, muito pequenas, temos de estar bem organizados, senão, porque temos pouco manpower, não é? Se qualquer coisa corre mal e uma das 3 pessoas tem que sair do platô para ir buscar águas, uma coisa tão banal como essa, se o resto do dia de rodagem não está hiper organizado, perdeu-se o dia de rodagem, não é? Enquanto numa equipa muito maior tens 5 pessoas para ir buscar água, ou o que for, e podes continuar a filmar. Mas ao mesmo tempo somos completamente caóticos e somos 3 pessoas e estamos a trabalhar em sítios em que nunca tivemos, como Haiti e Angola, por momentos curtos, não é? E isso e com atores não profissionais também introduz um bocado de caos, e geralmente sem permissão em muitos locais,
e isso injeta uma grande quantidade de caos. Pois a parte que eu acho que é mais improvisada e que mistura com o efeito final conceptual é os locais. Eu muitas das vezes fui a sítios com umas ideias escritas, mas o guião em si só se completou depois de eu visitar todos os sítios. O History of Mutual Respect partiu exatamente da base de Iguazu e de Brasília. E esses dois contextos, só depois de os ver, é que a narrativa surgiu. Agora, no Sri Lanka, para a narrativa do Camões, no Taprobana, foi por causa do Sri Lanka que decidi fazer um filme sobre o Camões, não o inverso. Por isso, geralmente, fico muito inspirado por uma improvisação de decor ao contexto, não é? E isso muda muito os filmes. Mas, depois, geralmente estou 20 dias ou 15 dias num sítio, depois de o ver, em que escrevo o guião, e isso depois fica muito rígido, com storyboard, apesar de não parecer. Sim, completamente. Mas talvez tenha mais a ver com globalização e pós-colonialismo do que necessariamente tentar a fazer reparações ou meditações sobre o que aconteceu entre 1400 e 1980, não é? Que ainda são 500 anos de opressão e dominação. Mas os meus filmes são sei lá, o Liberdade, não há um personagem europeu no filme, é realmente sobre um mundo diferente que está a tentar se separar e distinguir da Europa e os Estados Unidos, não é? E a razão que nós queríamos trabalhar em Angola tem fundamentos políticos, mas é porque estamos interessados nesta parceria entre Angola e China e que realmente estas duas culturas ou toda a imigração e investimento chinês na África estava a criar uma dinâmica cultural, étnica e geográfica muito distinta dos grandes poderes dos últimos 500 anos, não é? E isso interessa-me, como é que o mundo está a mudar, quais são as grandes migrações de população e as grandes migrações também de economias e dinheiro. E por isso é que eu estava interessado na Angola e na China. Depois, trabalhar no Brasil tem talvez mais a ver com outros assuntos, tem mais a ver sobre... Porque no Brasil não fala muito sobre colonialismo. Talvez, ironicamente, o filme que fala mais sobre colonialismo ou essa opressão é o Palácios de Pena, que é filmado em Portugal, não é? O History of Mutual Respect, apesar de ser filmado no Brasil, os dois personagens são americanos, não é? Eu falo inglês com sotaque americano. E estão numa utopia modernista, não é? A Brasília do Niemeyer, e vão para uma utopia natural, que é a floresta, e depois tem uma interação com uma miúda de um tribo um bocado vago, não é? E não tem a ver com algumas coisas relacionadas com o colonialismo, mas não diretamente, não é? E agora com Sri Lanka tem a ver... O Camões interessou-me porque é o primeiro poeta europeu que trabalhou na África e na Ásia em situações coloniais durante a maior parte da sua vida, e o seu trabalho foi criado em situações coloniais, não é? Por isso é o primeiro artista colonial que está... E os assuntos que ele está a tratar são realmente como um artista colonial, pós-colonial, se fosse agora, não é? E então queria também fazer essa ligação ao que estás a dizer hoje, que isto já tem alguma história, não é? Não é só uma coisa muito recente. Mas todos os filmes, eles circulam à volta destas ideias, mas acho que vão para outros lados. E o meu interesse é mais nas novas dinâmicas da globalização do que é tratar da culpabilidade ou do colonialismo. Acho que houve dois impulsos principais. Um era a minha irritação com sexo em cultura, em literatura e filmes, etc. E como é sempre a bengala principal,
Por exemplo, a série Girls tem que sempre ter, num episódio, umas mamas da rena ou um rabo da rena para o episódio ser aprovado pelos produtores, não é? Que é o que vende, não é? E eu durante muito tempo tive uma grande irritação, ou quase fiquei farto, não é? Porque estás a ler um livro e de repente é preciso ter 10 páginas de uma cena de sexo. E depois comecei a ler o Thomas Pynchon, especificamente o Gravity's Rainbow. E o sexo dele, ou no livro dele, era comédia, era sátira. Ele estava a gozar, talvez, com o género de utilizar sexo em narrativas e fazia ligações completamente absurdas entre o sexo e um impacto político que me interessou, que é no Gravity's Rainbow. Há um detetive que quer perceber o algoritmo alemão para as bombas V2 que vão explodindo Londres, não é? Porque é que vão calhar nesse sítio? Tem aqueles pósteres na parede, não é? Com os alfinetes na cidade de Londres, para tentar perceber qual é a lógica, onde é que o próximo vai bater. E depois nós apercebemos que é outro personagem que faz amor nesses mesmos locais 24 horas antes, todas as vezes. E então o livro todo é como se o sexo que cria esta bomba, não é? A que cria esta destruição. E eu achei esse conceito bastante cómico e uma utilização do sexo bastante cómico. Então comecei a trabalhar bastante da mesma maneira nos meus filmes. O sexo está indissociável de a política e das ideologias dos personagens, não é? Ao mesmo tempo, também como eu tenho tido um impulso muito para estudar o cinema popular, e pronto, e só para resumir essa última parte, e seria mais tipo a crítica ao sexo em literatura, é tipo o sexo como uma coisa negativa e então aparece como uma coisa absurda nos meus filmes. Depois há o outro lado, que é o sincero, que é acho que em quase todos os filmes há pelo menos uma pessoa nua, se não há uma coisa mesmo explícita sexual a acontecer. E isso vem da minha atração por o poder político de cultura popular e no cinema, ou mesmo Girls, e que sexo vende, e então, ok, então vou tentar utilizar alguns elementos desta cultura popular, nomeadamente sexo e nudez, e aplicá-lo a... Mas acho que isso talvez é mais confuso. Agora está a ficar menos confuso, sendo que os filmes estão realmente a ficar um bocado mais parecidos a cinema popular, não é? Os filmes todos geralmente têm dois elementos principais, que é um elemento político ou de crítica social e um elemento sexual ou de desejo, para ser um bocado mais vago. Porque não é necessariamente a nudez ou a foda que representa essa ligação ou dinâmica. A dinâmica é entre desejo e ética. E o meu grande problema é que a maior parte das guerras e lutas, ou as coisas por que as pessoas lutam e ideologias, são motivadas por desejos ou fetiches privados e não por aquilo que eu estava a falar um bocado do Pasolini, e no fim da vida começa a questionar quais eram as motivações do seu marxismo, não é? Se eram talvez mais sexuais e pessoais do que realmente altruístas de querer salvar o outro, não é? E todos os meus filmes inserem essa grande dose de sexo ou de desejo um bocado para fazer esta dinâmica, porque isso talvez é um dos meus interesses. Isto claramente é uma coisa muito antiga, não é? A maior parte das tragédias gregas tem a ver com uma guerra que é começada por causa que uma mãe gosta de um filho ou vice-versa, não é? Por isso é uma história antiga, mas eu acho que essa é ainda a história que eu estou a contar. Talvez vai mudar agora, mas sim, e por isso é que tem essa carga tão pesada de sexo, tem mais a ver com essa vontade de contar a história desta dinâmica entre desejo e ética, do que propriamente só tenham uma ansiedade ou tão gozo por ver alguém fazer cocó noutra pessoa, não é? Tenho percebido que talvez é menos útil a quantidade de obscenidade que tenho nos meus filmes. Entre palavrões e os tabus, ou ultrapassar tabus,
isso da cena escatológica no teatro urbano, e que muitas vezes tem... E eu estou agora a escrever um texto sobre Pixar e Disney, e é exatamente sobre isso, sobre a inocência e como aqueles filmes conseguem ser... Claro que têm imensas coisas sobre desejo, etc. Só que é family fun, não é? Por isso talvez vou numa direção de family fun. O absurdo é sempre acontece, não é? Na vida sem qualquer intenção de uma pessoa. Há coisas absurdas que acontecem, ou que nos parecem absurdas, não é? Uma coisa que salta uma lógica. Eu acho que o absurdo sempre, nos meus filmes ou em todo o meu trabalho, que acaba por não ser absurdo. Eu acho que não acredito muito na possibilidade de absurdo, mas é talvez essa vontade de romper com algumas lógicas estabelecidas e envelhecidas, não é? E é como o Guy Debord a fazer détournements, é tentar fazer a ação ou escolha não lógica para poder quebrar com um sistema que talvez seja incorreto, não é? Ou por ser velho, ou tão simples como isso, ou por ser imoral, não é? E também funciona como ruptura, quando faz alguma coisa que aparenta ser absurda, isso faz uma pessoa acordar, não é? Faz uma pessoa ficar mais alerta. Se alguém te pede se queres um café e tu respondes com um poema do Baudelaire, eles vão ficar a pensar um bocado porque é que fizeste isso, não é? Porque não faz sentido na lógica que eles estavam à espera em que tu dizias sim ou não. E esse despertamento de pensar acho que é muito útil, não é? Nos meus filmes muitas vezes acontecem coisas absurdas ou que não se está à espera e acho que tem a ver com isso, com que criar um questionamento na parte do espectador, não é? E também acho que tem outro lado que é talvez mais divertido ou burlesco, que é tomar um prazer no caos ou na infantilidade e também sim no absurdo e no surreal. Não só o Griffith, a tradição do blackface, especialmente nos Estados Unidos, é muito longa, não é? E tem a ver com excluir pessoas pretas do cinema e do teatro e não só excluir, mas fazer com que os brancos que os representam sejam disfarçados de uma maneira grotesca e cómica, não é? Por isso é realmente um género extremamente agressivo e racista. E que existia no teatro durante muito tempo e depois, sim, no cinema, não só no Griffith, mas muitos filmes. Eu, especialmente, estava a ver muito Griffith nessa altura e pronto, estava a pensar exatamente no Griffith quando decidi fazer aquilo. E claro que aquilo é um bocado chocante, porque utilizaram um género racista e é sempre aquela pergunta que é: mas será que se tu estás a utilizar um género racista hoje em dia não estás a subscrever ao mesmo tipo de racismo que a pessoa que usou esse género inicialmente? Mas a primeira vez que eu fiz foi no Olímpia, não foi no Iraque. E o Olímpia, o filme do Manet, é exatamente... a pintura do Manet é exatamente isso. Ele pega num género que era... oprimia um tipo de pessoa, não é? Que é o género de nu feminino feito para o olhar masculino, que havia imensos, não é? No século XIX, especialmente com títulos como Vênus a dormir, ou Nike a voar, ou o que for, não é? E davam um título mitológico a uma pintura simples, de uma mulher nua para um homem ter em casa para mostrar aos amigos, não é? E pronto, que era claramente um género que podia ser tomado como imoral ou ofensivo. O Manet pega no mesmo género, pinta uma mulher nua, exatamente igual, mas muda alguns elementos estratégicos nesse género para fazer o espectador muito claramente consciente de o que é incorreto nesse género em geral. Por isso o Manet
pega na mesma coisa, reproduz-a, mas muda alguns elementos. E acho que no Olímpia e no Iraque é exatamente isso, a utilização do blackface. É torcida de uma maneira em que é impossível estar a ver os filmes e pensar que aqueles filmes estão a tentar ter a mesma utilização do blackface que o Griffith tinha de gozar com uma raça inteira, não é?